E aí pessoal, tudo bem? Aproveitar aqui que está um clima bastante agradável hoje para a gente conversar um pouquinho sobre a minha Fiat Toro, né? Agradável porque não tem aquele solão, não está queimando, tá com cara de que daqui a pouco vem uma chuva aí. Aliás, não sei se vai dar tempo de terminar o vídeo, mas se você está assistindo esse vídeo é porque deu tempo e eu consegui concluir ele sem começar a chover, antes da chuva, né? Aliás, o carro está bem sujo. E vou deixar ele assim porque hoje, amanhã parece que vai chover. Não sei vocês aí, mas eu costumo sempre cuidar a questão da previsão do tempo antes de limpar o carro, né? Eu gosto de, quando a gente vai ter assim alguns dias de tempo bom, já deixar o carro limpinho e tal, mas eu dou uma olhada na previsão. Então hoje não vale a pena estar lavando o carro. Como eu me propus aqui, eu vou registrando alguns vídeos, né, pessoal, a respeito das minhas impressões, experiências, possíveis problemas aqui envolvendo a minha Fiat Toro, né? Acho que isso é legal porque acaba complementando a questão de testes, né? A gente tem muitos vídeos na internet, eu particularmente gosto muito de assistir alguns canais no YouTube a respeito de testes de carros novos, a respeito de cuidados com carros antigos também, colecionadores, etc. Mas assim, a experiência do proprietário, né? No meu caso aqui, eu comprei essa Fiat Toro, pretendo ficar aí uma boa quilometragem com ela. Eu sempre acabo vendendo os carros aí lá na faixa de 60, 70 mil quilômetros, né? Um pouco menos, um pouco mais, de acordo com as condições de mercado, alguma oportunidade que eu vejo. Mas eu acho sempre legal assim, compartilhar, um proprietário compartilhando as suas experiências, porque isso dá é uma coisa bem real, assim, né? Dá uma boa ideia de experiência para quem está principalmente pensando em comprar uma Fiat Toro, ou quem tem uma, né? E pode aí tirar proveito aí de alguma experiência que a gente troca, tá, pessoal? Então, esse vídeo aqui, meu objetivo é falar um pouco com você sobre duas questões que o pessoal pergunta muito nos comentários, nos vídeos, né, e até pessoas que eu conheço a respeito desse motor aqui, tá? Essa Fiat Toro aqui é uma Freedom já modelo 2025, né? Foi bem legal porque eu encomendei ela acabou vindo 2025. Além do preço muito bom, escolhi esse carro aqui em função de ser do custo-benefício excelente. Eu não sou picapeiro, essa aqui é a minha primeira picape. Meus últimos carros eram sempre carros hatch médio ou sedã médio, como Civic, Corolla, como Cruze Sport, Cruze Sedã, etc, né? Essa linha aí. E aí acabei partindo aqui para uma picape em função do custo-benefício. Então foi legal que, além do excelente custo-benefício, acabei pegando ela já modelo 2025. Essa aqui então ela tem um motor turbo 270, aparece aqui, a Fiat usa essa designação turbo 270, mas vocês podem ver outros carros do mercado aí também que usam esse mesmo motor com a designação T270 na traseira, né? Lembrando, o que significa turbo 270 ou T270? Significa que é um motor que produz 270 Nm de torque. Eles acabam focando nisso ao invés de focar no tamanho do motor em função do preconceito de mercado. Eu acho legal mesmo, né? Porque esse motor aqui é legal a gente destacar que ele produz 270 Nm, né? Ou 27 kg de torque. Por quê? Porque é um motor turbo, né? Enquanto que por exemplo, um motor 2.0 aspirado, sei lá, de um Civic da geração anterior, por exemplo, ou de um Corolla atual, vai produzir lá em torno de 20 ou 200 Nm. E esse motor turbo aqui, ele produz 270 Nm, ele tem muito torque, tá? Só que ele é um motor 1.3. Então, dificilmente, eu acho que por alguns bons anos no mercado, a gente não vai ver eles usando aí a designação assim 1.3, né? Não vai ter nenhum emblema 1.3 no carro, tá? Mas na verdade esse aqui é um carro com motor 1.3 turbo, tá? E já me aconteceu de conversar com pessoas assim que não entendem muito de carro, que não, enfim, como eu sempre digo, ninguém é obrigado a entender de carro, né? Porque isso é um gosto que algumas pessoas têm e outros não têm. Mas já me aconteceu assim de estar batendo um papo com alguém que não
não é muito, não acompanha muito a questão de carros, né, de mercado. E aí pergunta, que motor que tem? Fala, é 1.3 turbo. 1.3? Só para um carro desse tamanho, desse peso, né? Então o pessoal fixa a ideia ali no 1.3. Por quê? Porque uma vez os carros no mercado eles eram 1.6, 1.8, 2.0 e isso dizia tudo a respeito do carro, tá? Hoje isso mudou bastante, né? Então tem motores que são 8 válvulas, 16 válvulas e a questão principalmente do turbo, né? Então esse motor aqui é 1.3 turbo, mas produz 185 cavalos e 270 Nm, o que na prática, pessoal, proporciona um ótimo desempenho para esse carro. Bom, mas como eu falei, eu vou estar compartilhando com vocês aqui a minha experiência a respeito de duas questões que são as duas questões que são mais levantadas, né? As duas principais perguntas que o pessoal faz a respeito desse carro aqui. A primeira está relacionada com esse motor e a segunda com o fato de ser um carro com caçamba ou uma picape, né? Tá bom, tá bom. Eu sempre faço a ressalva aí para o pessoal que tem Frontier, Amarok, Hilux, S10, né? Não, pessoal, eu não estou equiparando esse carro aqui, tá? Nem eu, nem a Fiat nunca teve a pretensão de comparar esse carro aqui em termos de capacidade de carga, capacidade de trabalho, robustez para o trabalho, com essas picapes grandes aí, né? Então essa aqui, a Fiat Toro, ela seria uma intermediária entre as picapinhas, como a Fiat Strada, por exemplo, que é um dos carros mais vendidos do Brasil, e uma picape de porte maior, como a Hilux. Dentro da própria linha da Fiat agora nós temos a Fiat Titano, né, que sim, né, é uma picape mais voltada para o trabalho, mais robusta, né? Então nunca foi a minha pretensão nem da Fiat equiparar esse carro a isso, tá? Então o pessoal pergunta a respeito da caçamba. Vamos começar a falar sobre a caçamba então. Entra muita água, infiltra muita água, infiltra muita poeira, suja muito as malas ou o que estiver levando. Bom, pessoal, eu vou ficar devendo ainda, né? Mas nos próximos vídeos, quando surgir a oportunidade, quando eu tiver essa experiência de andar mais numa estrada de terra, né? Eu vou estar compartilhando isso com vocês. Agora, no uso normal, assim, estrada, nas ruas da cidade, alguns curtos trechos aí de estrada de chão, não me chama a atenção a entrada de poeira, tá? Acredito que é uma coisa que, se você... Acredito não, com certeza, se você não anda muito em estrada de chão, não precisa se preocupar com isso. Eu vejo que fica um pouquinho de poeira assim aqui na bordinha, ó, eu já estou há vários dias sem passar pano, sem limpar aqui, mas lá para dentro não tem assim uma infiltração significativa de poeira, tá? Agora a água, sim, a água a gente acaba testando bastante porque eu uso o carro na chuva, mando lavar o carro, né, com um lava-jato aqui, um jato sob pressão, e aí a gente observa, tá? E eu acho assim, ó, uma das maiores preocupações de quem vai comprar, assim como eu, uma Fiat Toro para usar como um carro com caçamba, ou seja, não uso esse carro para trabalho, eu acabo usando o carro como sendo um carro de passeio, um carro de uso, um carro de daily, né, de dia a dia. Uma das maiores preocupações é se infiltra água, se vai molhar o que tem aqui atrás, tá? E aí eu vou dar já uma resposta bem embasada, digamos assim, com essa experiência de eu já estar usando o carro aí há 3 meses, né? Acho que foi em agosto que eu comprei o carro, setembro, outubro, novembro, faz 3 meses, o carro já está indo aí para os 8.000 quilômetros, chegando próximo já do período aí de se fazer a primeira revisão. Já pegou muita chuva, já lavei muitas vezes no lava-jato, e aí posso dizer para vocês com bastante propriedade que não precisam se preocupar com isso, com infiltração de água, com molhar alguma coisa que você vai estar levando aqui na caçamba, tá? Eu comprei essa sacola aqui, que tem muitas para vender aí no Mercado Livre, enfim, né, na internet. Comprei uma sacola bem grande e essa sacola ela permite facilmente que a gente coloque malas ou alguma coisa que você vai transportar aí dentro, tá? Vocês podem ver que eu deixei a mala
rasinha, quer dizer, eu não estou usando esses ganchos aqui para deixar ela suspensa. Por quê? Porque eu achei muito prático de usar a base dela, né, a base da sacola como antiderrapante, digamos assim. Então você vai fazer uma compra no mercado, coloca as sacolas aqui, coloca as caixas aqui, né? Também usei essas redinhas aqui para fixar alguma coisa específica, mas eu gostei muito de usar a sacola como base, tá? Como antiderrapante, assim. É bem prático, né? Agora, alguma situação, por exemplo, que eu for fazer uma viagem em estrada de chão, estrada de terra, eu posso colocar as coisas aqui dentro e evitar que sujem, tá? Mas, como eu falei, a minha experiência com relação a pó, a poeira em estrada de chão, ela não é... Eu não tenho um histórico significativo para estar falando para você sobre infiltração de pó. Mas infiltração de água, podem ficar tranquilos. O que entra de água aqui na caçamba são algumas gotinhas, são alguns respingos, tá? Então, por exemplo, às vezes vai no lava-jato, né? O pessoal taca o jato de água aqui atrás. Ou já fiz viagem assim com muita chuva, né? Viagens longas com muita chuva, você vai ver depois tem alguma gotinha, alguns respingos ali atrás, então não precisa se preocupar. Estou gostando muito da caçamba, apesar de eu não usar o carro para trabalho. É muito fácil o acesso em função dessa tampa bipartida aqui. E é muito legal porque acaba acontecendo situações de estar usando a caçamba, né? Já aconteceu comigo, por exemplo, de ter que levar a roçadeira para fazer revisão. Esses dias eu ajudei uma pessoa em uma mudança de umas coisas de um lugar para o outro, né? Então levei aí geladeira, levei móveis na caçamba, acabou sendo prático, né? É aquela história, eu não preciso de uma picape, mas a picape acaba puxando trabalho, acaba sendo prática para algumas situações aí que acontecem, sem dúvida. Estou gostando bastante de ter um carro com caçamba, tá, pessoal? E o segundo ponto que o pessoal pergunta, né, tem uma certa preocupação sobre esse motor turbo T270, né? O pessoal faz uma pergunta específica que é a seguinte: baixou óleo? Baixou óleo, tá? Então ontem eu fiz essa verificação, tá? Vou abrir aqui só para ilustrar como é que é a questão de conferência do nível de óleo nesse carro aqui, tá? Não vamos deixar o celular cair. Beleza, aqui ó, esse aqui é o motorzão aí, o Turbo 270, tá? Eu até conferi ontem, deixei aí cair respingar umas gotinhas de óleo aí. Esse motor aqui, então o pessoal pergunta, baixou o óleo? Por que o pessoal pergunta isso? Porque sim, houveram problemas, né, relatos nos primeiros motores 1.3 turbo da Stellantis com baixa de óleo, tá? Se não me engano aí são os carros 2023, 2022, 2023. Mas pelo que eu pesquisei, pessoal, pelo que eu andei estudando a respeito desse motor aqui, a partir aí de 2024, né, os modelos 2024, ou essa aqui que é 2025, nós não temos essa dificuldade, não temos esse problema de baixar óleo, tá? Eu tive verificando ontem e realmente não baixou o óleo, tá? O carro já está chegando aí aos 8.000 quilômetros, daqui a pouco eu não fiz aquela troca de 5.000 quilômetros, tá? Por quê? Porque o que o manual de instruções da Fiat Toro fala a respeito de troca de óleo? Eles recomendam uma troca de óleo com 5.000 quilômetros se foi uso severo. Pessoal, o que é uso severo? É o uso do carro, muito uso do carro na cidade, tá? Então, se eu tivesse usando esse carro, a maior quilometragem dela na cidade, e eu já tivesse ela há mais tempo, aí sim, aí é legal fazer uma troca de óleo intermediária, aí aos 5.000 quilômetros. Mas como esse carro eu acabo usando ele muito na estrada, com médias de consumo maiores, né? Eu tenho feito aí, andando bem na estrada, 12,5, 13,5 km por litro nessa base, o que eu acho um consumo legal para esse porte, para esse desempenho, tá? Não é uso severo isso, né? Então eu vou acabar fazendo a primeira revisão desse carro com em torno de 4, 5 meses de uso, né? Na faixa aí de 9 a 11.000 quilômetros eu vou estar fazendo a primeira revisão. Então isso não é uso severo, então eu vou fazer a primeira troca
só na primeira revisão, primeira troca de óleo. Aí que veio aquela pulguinha atrás da orelha, né? Ah, mas esse motor ele tem um histórico no passado aí de baixar óleo, vamos dar uma conferida, né? Por isso que eu já, umas 2 ou 3 vezes aí eu já dei uma olhadinha no nível de óleo. E até uma coisa interessante, não sei se vocês sabem, né? Esse motor aqui, ele não tem vareta, né? A própria tampa onde você alimenta o óleo, onde repõe o óleo, né? Nessa mesma tampa aqui, na hora que você retira, aqui fica a vareta, pessoal. Olha aí, ó. Bem interessante, né? Foi otimizado. Em vez de ter uma tampa de óleo de motor e uma vareta, na própria tampa tem a vareta. E aí você pode facilmente conferir aí se tá num nível legal. Não baixou nada, tá? Ele não só tá dentro da faixa ali. Eu não vou demonstrar agora porque eu não vou ter como segurar o celular e fazer a operação aí, não trouxe um pano aqui também, mas ele não só está dentro da faixa boa de nível de óleo, como está bem alto ali o nível, assim como quando eu tirei ela 0 km. Então eu posso dizer para vocês que não baixou nada o nível de óleo desse carro até agora, aí, já se aproximando dos 8.000 quilômetros, tá? Então estão respondidas as 2 principais perguntas. No mais, como eu sempre atualizo vocês, estou gostando bastante do carro, ainda não tive nenhum problema, não voltei na concessionária e eu acho que eu vou acabar voltando só para fazer a primeira revisão, porque o carro não apresentou nenhum defeito, nenhum problema. Estou gostando muito aqui de usar o carro, tá? Com relação a desempenho, estabilidade, freios, ruído interno zero, é um carro super silencioso, muito confortável, né? Todo mundo que tem Fiat Toro elogia aí o conforto do carro. Não é um carro que costuma dar problemas, né? Eu dei uma boa verificada assim com proprietários, com clubes e tal. É um carro que tem, até pelo volume de vendas, um carro que vende aí 4, 5 mil carros por mês. Não é um carro com um histórico de ser problemático, né? Com vícios de fabricação e etc. O que o pessoal criticava bastante era o desempenho e consumo quando as Fiat Toro eram fabricadas com aquele motor 1.8 torque de 132 cavalos. Agora com o T270 aqui, com o 1.3 turbo, está resolvida a questão de desempenho e o consumo dele não é um carro econômico, mas é um consumo bem razoável, digamos assim, tá, pessoal? A única coisa no uso, né? Falando assim, será que eu estou gostando de usar o carro? Sim, estou gostando bastante. A única coisa que levemente me incomoda no uso, mas é pouco, tá? É a questão do comprimento. Ele é um carro bastante comprido, o que é inerente ao fato de ser uma picape. Aí eu estava dando uma olhadinha nessa questão de dimensões da Fiat Toro. Ele é um carro bem grande, o comprimento aqui é de 4,95 m. Para vocês terem uma ideia, eu fiz um comparativo aí, a gente dizia assim que o Ford Fusion, por exemplo, era um sedã grande, né? O Ford Fusion, os últimos Fusion que vieram, se não me engano, eles são 2018, né? Não lembro se chegou a ter Ford Fusion 2019. Comprimento de 4,87 m, tá, pessoal? Então a Fiat Toro ela é maior, mais comprida aí que um Ford Fusion. Um carro que me agradou muito, que eu pensei, quem sabe de repente no futuro eu possa comprar, é a Rampage. Eu acho linda a Rampage. Assim como a Toro também, eu acho muito bem acertado esse design. Eu acho um carro muito bonito, mas a Rampage é mais do que bonita, ela é exuberante, né? Só que ela tem 5,2 metros, se eu não me engano, tá? Se eu estou errando aqui é por poucos centímetros, tá? Então esse carro que já é comprido para o uso, eu falo assim, para uma manobra, quando você, por exemplo, está saindo de uma rampa de garagem, e aí você vai entrar numa via movimentada. Então quando você dá ré no carro e consegue ver a vinda dos carros, a traseira dela já está bem lá atrás, né? Então são alguns pontos assim que de leve incomoda um pouquinho no uso desse carro, é o comprimento. Ele é um carro bem grande, mas não deixaria de comprar por causa disso, e quem sabe no futuro nada me impede de comprar de novo uma Fiat Toro. Isso aí não seria impeditivo, tá bom, pessoal? Só fazendo um comparativo aí. Aí com relação a Rampage, eu pensei assim, puxa, já é 1.6
sensível desse carro aqui, o comprimento. Aí depois no futuro eu vou comprar uma Rampage, ela é mais comprida ainda. Não sei não. Acho que vou pensar 2 vezes aí antes de estar comprando uma Rampage. Não só por causa do preço, mas por causa do comprimento do carro. Tá bom, pessoal? Obrigado aí pela atenção em mais esse vídeo. Na sequência, né, quando vai sobrando um tempinho, eu vou postando aí informações, vou conversando um pouquinho com vocês a respeito das minhas experiências de uso e problemas, se houverem, eu vou compartilhar todos aqui, todos os detalhes, né? Como em outro vídeo eu falei de alguma coisinha aqui de acabamento, que na primeira revisão eu vou estar solicitando para, se é possível, né, a concessionária resolver. Tem um rangidinho aqui, né? Eu mostrei aqui, tem um rangidinho só quando a gente escora o braço, né? Tem um pequeno rangidinho aqui nessa parte aqui. E tinha um outro rangidinho também que eu mostrei em outro vídeo, mas era uma coisa que não incomodava também e eu esqueci agora, pessoal. Mas o carro é muito silencioso, viu? Ao rodar assim, o carro não tem nada de ruído. O que é que eu tinha falado outro dia em outro vídeo? Alguma coisa de ruído interno aqui, mas não era... Ah, sim, é com relação a esses acabamentos laterais aqui, tá? Olha lá, eu mostrei no outro vídeo, né? A pontinha lá dessa capa aqui de coluna, a pontinha lá é solta e às vezes vibra um pouquinho, com certeza. Até eu mesmo posso fazer na garagem, ou com certeza o pessoal da concessionária vai conseguir botar um carpetinho, uma coisa, mas é bem pouquinho vibração que dá assim quando é um piso muito irregular, um paralelepípedo, vibra um pouquinho essa coluna aqui. Mas o carro é muito silencioso, até é um ponto que eu me surpreendi, eu achei que não fosse tão legal assim a qualidade de construção, apesar dela usar bastante plásticos internos, mas a gente vê que são materiais fortes, tá? Bem rígidos, não são materiais que rangem, que vibram, e os encaixes também são todos muito precisos, então isso faz com que o carro tenha, olha só os encaixes, né? Tudo muito fechadinho, tudo muito bem construído, né? Não tem frestas, não tem peças mal encaixadas, isso faz com que o carro seja bastante silencioso, é uma grata surpresa aí no meu caso. Tá bom, pessoal? Aos poucos vou compartilhando mais experiências aí sobre a minha Fiat Toro. Obrigado, um abraço a todos.